Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd. E hoje temos duas pessoas corajosas aqui. Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e eu quero saber se ainda dá tempo de recuperar. Olá, eu sou o Rafael de Pino e depois do Léo Lopes, a pessoa que mais ouviu o Nerdcast Caneca de Mamica, sem dúvida nenhuma. Garoto! Ele maratonou. Várias vezes. Verdade. Várias vezes. Oi, gente, eu sou a Thaís Lazeri e eu queria deixar uma pergunta pra vocês. Vocês pagariam por uma mentira? Ai, gente. Tá vendo? Pagaria pra uma mentira? Eu ganho mentira de graça? Não quero pagar, não. Tem muita gente que paga, viu? Uma caneca de mamica! Mercado Livre! Tocou a campainha! Ai, É o Mercado delícia. Livre, gente! Atende! Atende a porta! Gente, eu quero ouvir essa campanha tocando porque tá chegando o momento mais esperado por todas nós. Olha aí, o que tá vindo aí, meu amor? É o 7 do 7 do Mercado Livre. Gente, é número de poder, tá? E que o poder tá com você. Você vai poder fazer a festa. Produtos com até 70% de desconto, meu amor. E até 24 vezes sem juros pra você pagar com o cartão Mercado Pago. Olha que delícia. Gente, meu Deus, você, cara, 24 vezes? Você não vai nem sentir. Vai nem sentir. É meu sonho. Já vai fazendo a sua listinha. Vai fazendo, botando tudo aí. Produtos de beleza. Hein, André? Aqueles Nossa, cremes. eu já tô procurando, tá? Eu já achei todos os produtos aqui que eu amo. Olha aí. Eu tô maluca dos produtos coreanos, né? Tá. Tô maluca. Eu já achei os shampoos que eu gosto. Olha aí, já achou? Olhinhos de cabelo, já. Caraca! Ó, minha base fortificante pra unha, já tá tudo aqui na minha Já tá listinha. tudo aqui, olha aqui, ó. Roupinha pra academia que eu tô vendo aqui para todos os corpos, meu amor. Olha aí, que os delícia. petiscos dos cachorros estão aqui. Caminha do Nossa, cachorro, pros olha cachorros aí. também, né? Eu agrado a mim e agrado minhas filhas. Gente, tem tudo. Tem tudo e mais um pouco, meu amor. Brinquedo, sofá. Pensa o que você tá precisando aí. Isso, tá precisando, você vai achar lá no Mercado Livre. Faz a aí lista. aproveita, porque, ó, acima de R$19 é frete grátis, meu amor. Gente, olha aí. Tem E que eles aproveitar. entregam até nos finais de semana. Não tem tempo ruim, minha filha. Todo dia é dia da campanha tocar na tua casa. Bem bom, Mercado Livre. Ai, que delícia. É todo dia. Não tem tempo ruim pro Mercado Livre, não, minha filha. Tua campanha vai tocar a qualquer hora. Vai tocar. É hora de ser feliz, de você receber teus agradinhos, teus mimos. Mimimei, hashtag mimimei. Olha aí, meu amor. São as compritas. As compritas da Anitta está convocando a mulherada pra Isso aí. fazer comprita no dia 7 do 7, porque a promoção andar com pau. A gente vai ser feliz, vai ficar os cabelos lindos, a pele glow. Pois é, gente. Roupinha nova. Ai, que delícia. Tênisinho. É isso, como é que Blind você vai box, perder eu tô isso? maluca do blind box. Você não pode perder, meu amor. Vai lá na Gente. página de ofertas, dá uma olhada. Porque você pode buscar por imagem, pode buscar por voz. Tem provador virtual. Ai, É só gente. alegria, meu amor. Só baixa o app pra facilitar a tua vida. Pois é. E vambora, gente. Vamos nos mimar. Imagina que Vamos delícia. nos mimar. Ó, imagina, entrega no mesmo dia. Olha aí que delícia. Tudo esperando por você. É isso, meu amor. Deixa essa campanha tocar. Tem link aqui na descrição. Eu sou a diretora e a fundadora da Fala, é um estúdio de impacto brasileiro. Nasceu de muitas inquietações depois de 15 anos de jornalismo e mais uns tantos de documentários. E aí a Fala, enfim, trabalha com um programa chamado Mentira Tem Preço, que eu criei para mostrar o custo alto da mentira na nossa vida, pro Brasil e pro mundo. E desde então a gente vem trabalhando nele, né, desde 2020. Enfim, muitas conquistas e muito aprendizado nessa jornada aí para mostrar o custo da mentira e o que estão tentando esconder de você. Nossa, gente. Ai, gente. Bom, falando rapidamente aqui, eu sou o Rafael de Pino, por acaso, autor da biografia do Jovem Nerd, Zerando a Vida. Então, passei 13 anos conversando com a Agatha, Andréia, com o Dave, com o Alexandre, com todos os Nerdcasters e tudo mais para escrever esse livro, mas saí das redações. Na época que eu conheci o Alexandre e o Dave, eu estava na revista Época, trabalhava com a Thaís Lazeri na revista Época, inclusive. Lá em 2011,
2011, 2012, foi quando a gente se conheceu. E esses anos todos se passaram, inclusive para fazer o livro demorou esse tempo todo também, mas a minha vida mudou, saí muito das redações e fui trabalhar com a Thaís Lazeri nesse projeto, que é o Mentira Tem Preço, que é o projeto que hoje eu coordeno com a Thaís. E basicamente o que a gente faz é monitorar e tentar descobrir o que está por trás das mentiras sobre o clima e o meio ambiente que contam pra gente e os efeitos disso e como a gente, principalmente, como a gente pode usar a comunicação para poder reverter esse jogo. É porque é inacreditável o negacionismo referente ao clima, né? Ao aquecimento global. Porque a gente vem vendo os efeitos... Olha, gente, desde que eu sou criança, e olha que... Vamos botar uns 40 anos atrás. Desde que eu sou criança, a gente aprendeu na escola os problemas climáticos, ecológicos do planeta, ambientais, e já estava assim, em alerta máximo há 40 anos atrás, que existia um ponto de não retorno mais, que era por volta de 2020 e poucos, que eu já tô com medo de já termos ultrapassado, e as pessoas continuam negando. Então, mas agora tá pior, né, gente? Que na nossa época não tinha esta coisa das fake news nas redes sociais, e os bots, os influencers. Caraca, cara! Eu queria muito, sabe, ir no Instagram, sei lá, de cada membro da família e alterar o algoritmo deles, de todos eles, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar mandando notícias reais pra ver se muda, né, o algoritmo deles, porque, gente, Eles não assustador. aceitam o desmatamento, não aceitam as questões climáticas. Você vê aí, cidades embaixo d'água. Todo ano o Brasil tem um estado que as pessoas perdem tudo. Fica tudo embaixo d'água, enchentes e mais enchentes e... Ou secas extremas também, né? Que fazem perder as plantações, exatamente, também. Fumaça das queimadas. E a gente vem sofrendo com o El Niño já fazem muitos anos. E agora estamos à beira, né, de um super El Niño. Eu não consigo calcular o que será um super El Niño. Eu tenho até medo de começar a pensar no que pode ser, gente. Porque se o El Niño já fez o estrago que fez, né? Essa é a história das mudanças do clima, né? Tanto que o nome foi ganhando essa nova roupagem e ficando um tom de mais alerta, porque a gente não conseguiu tomar as decisões que a gente precisa tomar, né? Então não é que a gente não sabe pra onde a gente tem que ir, né? Essa é uma coisa importante, assim. E tem solução. O problema é que essas soluções estão sendo adiadas há muito tempo. E por que elas estão sendo adiadas? Aí entra o componente aí da mentira, né? Que eu venho chamando de cadeia produtiva de mentira. Então você tem uma série de atores nessa cadeia que estão trabalhando juntos para adiar ou para mitigar essas soluções. E aí a gente tem uma série de maneiras de fazer isso. Então é quem paga pela desinformação, é quem produz a desinformação, é quem faz a desinformação chegar muito mais rápido do que a verdade nas nossas redes. E hoje, se a gente olha para tudo isso, a gente mal sabe quem está envolvido e também nunca pensa em responsabilização, né? E é por isso que mentira tem preço nasceu com esse nome, né? Porque mentira todo mundo sabe que é. Preço todo mundo aprende cedo que mentira tem. E a gente começa esse trabalho lá na pandemia, justamente quando as pessoas começavam a questionar a eficácia de vacinas, né? Num país campeão com o SUS, né? Um super sistema. E aí a pergunta era, se a mentira pode prejudicar uma vida, o que mais ela pode destruir? E aí a gente olha para a pauta climática, que é essa pauta cheia de intersecções, porque a gente às vezes fala, nossa, mas parece muito distante da minha vida. Bom, é o preço da comida na feira, no mercado, é a escola que fecha em dia de calor extremo, porque a gente não aguenta, são as enchentes cada vez mais frequentes e volumosas. Então, assim, é o extremo, é o extremo, é o extremo. O extremo faz parte da nossa vida, ele vai vir com o super El Niño, e a história daria pra fazer diferente. Só que a gente precisa tomar decisões. Por que a gente não toma? E aí a gente entende que essa cadeia produtiva de mentiras, ela existe e é financiada para atrasar a adoção de política pública, para atrasar o debate sobre clima no dia a dia das pessoas, enfim, empurra tudo para frente. E mesmo tendo, por exemplo, desde lá, em 1997, foi criado o Protocolo de Kyoto, já preocupado com essas questões climáticas, que na época, acho que do governo do Bill Clinton, os Estados Unidos aderiu, mas depois, no governo do Bush, os Estados Unidos
saiu fora, falou que não ia participar. E aí, mais recente, teve o de Paris, o Acordo Climático de Paris. E, na época, acho que do governo do Obama, os Estados Unidos entrou, no governo do Trump, os Estados Unidos saiu. No primeiro governo Trump, ele saiu, só que não deu tempo de sair, porque quando você toma a decisão, demora para poder fazer efeitos. Ele não foi reeleito e aí acabou que não teve função prática. Mas agora ele já anunciou que vai sair de novo. Ou seja, não tem o menor interesse em ratificar qualquer acordo, qualquer coisa sobre o clima, porque isso afeta diretamente a economia americana, principalmente por conta da dependência do petróleo, da indústria do petróleo e gás, assim, que é muito forte politicamente nos Estados Unidos e tem grana para isso. No Brasil também é forte, mas é um lobby diferente. Isso, o lobby, ele é presente em todos os setores, tanto que existe uma grande discussão, né, de como é que a gente acompanha esse lobby, como é que a gente acompanha esse lobby, por exemplo, dentro de uma COP. Mas eu acho que essa é a grande questão, né? Então, quanto de dinheiro é usado para dizer que estamos no caminho certo, temos mais tempo para lidar com isso, não vai ter impacto nessa região por conta da exploração, quando na verdade vai ter, já está acontecendo, mas existe um dinheiro que vem sendo usado, e aí nesse caso que eu tô contando, né, no forma de propaganda mentirosa, mas que existe uma série de outras modalidades, inclusive o próprio lobby dentro do Congresso, do Senado, né, dentro dos governos, para que você atrase a transição. É desse ecossistema que a gente está falando, e por isso que ele é super conectado com a nossa vida o tempo inteiro. E não é só no Brasil, né, gente? É no mundo inteiro que a gente vê queimadas, né? Não é só na Amazônia. Você vê que Portugal, Espanha, cheio de queimadas. Aqui na Califórnia, no passado, foi um horror. Morte da população idosa também, por causa do calor e do frio, quando tem essas grandes ondas de calor e de frio. É importante que a gente diga sempre, assim, quando a gente bota a ciência debaixo do braço, a gente convence menos as pessoas, assim, porque a ciência é complicada. A ciência, ela é mais difícil, assim. Então, a explicação certa, ela é mais complicada, naturalmente, que a explicação mais simples, que é a que convence as pessoas, que normalmente é mentirosa ou enganosa. Exato. Então, é importante sempre que se diga que as mudanças climáticas não causam esses eventos extremos, tipo grandes secas, ou ondas de calor, ou as enchentes, as inundações, ou essas secas que causam esses incêndios florestais e tal. Elas não causam elas, só que elas são fundamentais para tornarem esses eventos extremos que sempre existiram mais intensos e mais frequentes. Por exemplo, a chance de ocorrer o que ocorreu no Rio Grande do Sul, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, foi muito mais provável que aquelas chuvas ocorressem por causa das mudanças climáticas. Sempre teve enchente, sempre teve chuva, agora ficou mais frequente e ficou mais intenso, ou seja, naquela intensidade, naquela frequência, as mudanças climáticas foram fundamentais para poder as chances disso aumentarem. Tudo, a gente pode olhar, porque existe, por exemplo, os furacões. Se você for ver a frequência de casos de furacões, principalmente nos Estados Unidos, é absurdo. A quantidade porque mexeu com a temperatura, antes era, né, das a cada águas. 20 anos tinha um furacão master, aí vinha fazer... Agora não, todo ano tem. Todo ano tem estrago, todo ano. Porque tá ligado justamente ao aumento das temperaturas nos oceanos, que provoca, né, que eu acho que é o combustível pro furacão as águas quentes. E agora, gente, a gente tá aqui com um problema seríssimo, que eu acho que já tem muito a ver com o aquecimento das águas no Pacífico, que são quilômetros e quilômetros de algas mortas nos litorais e que está prejudicando toda a costa aqui da Flórida, né? Principalmente o turismo, os hotéis estão desesperados porque a galera vai pra praia e, assim, é um mar de alga morta. Estão dando alerta que até as pessoas podem, se tiver com machucado, qualquer coisa, contrair alguma bactéria perigosa que vem dessas algas, enfim. A gente já tá vendo que alguma coisa tá acontecendo. Tá tendo mais ataques de tubarões no mundo inteiro. A Agatha tem uma amiga que é mexicana, que aonde ela vive nunca teve tubarão, e ela tomou uma mordida agora nessas férias de verão na coxa de um caçãozinho, né? Meu Deus! Mas numa região que não existia nenhum aviso e nunca teve. Então alguma coisa tá acontecendo, né, gente? As coisas estão desequilibradas. A gente vai viver! A gente vai morrer! Thaís, eu queria que você exemplificasse pra gente, por exemplo, na COP30, né? Teve muita fake news, né? E eu ouvia isso de familiares, assim, que vergonha, um fiasco, não sei o quê. Então, assim, como é que na época vocês estavam lidando com isso, assim? Dá uns exemplos pra gente, assim, do que falavam, das fake news que tinham. Eu nunca contei essa história numa entrevista, mas no primeiro dia da COP, a gente tinha todo um preparo especial pra essa COP, né? Primeiro porque foi a primeira COP que abraçou a temática da integridade da informação, que
que é a agenda positiva contra a desinformação. Então a gente teve 2 dias nomeados, a gente lançou o documento lá, foi super legal, né? Saímos da COP com integridade da informação num documento oficial final pela primeira vez. O que isso significa na prática? Significa que todo o ecossistema de países que estão lá vão olhar para esse assunto, vão pensar soluções e vão atrás de respostas. Então, pra a gente, assim, foi uma COP sucesso. No primeiro dia da COP, a minha mãe me ligou. E aí minha mãe me ligou, ai, filha, eu sei que você trabalhou tanto pra isso acontecer. Nossa, tô orgulhosa de você. Pena que a COP acabou. É o quê? Acabou, eu vi aqui no Instagram, eu vi aqui no meu feed que a COP fracassou e que vão fechar tudo porque não tem condição de receber as pessoas. E ela continuou falando. E eu falando assim, cara, que inacreditável que isso tá acontecendo comigo. Pois é, eu ouvi isso também de família. Tá sendo um fiasco, é isso, nessa COP. Eu falei, mãe, tá vendo como é importante fazer o que a gente tá fazendo? Porque o que você recebeu é uma informação falsa. E aí eu precisei explicar pra ela que quando você tem esses grandes momentos, grandes eventos, e aí vale tudo, gente. COP, muita chuva, eleições, vem com eles um tsunami de mentira. O que o tsunami de mentira quer? Primeiro, ele quer enfraquecer essas ações. Por quê? Porque na COP você toma decisões pro mundo todo. Então, se a gente enfraquece a COP, sucesso. Enfraquecemos o efeito. Segundo, que enfraquece quem está batalhando dentro da COP. Então, eu, Rafa, mais um monte de stakeholder, governos, enfraquece todo mundo. Terceiro, que tem um outro papel, né? Aqui no Brasil a gente olhou com muito carinho pra isso, né? Por quê? Porque era uma desqualificação do Pará e do paraense em receber a COP. Então, ali você tinha um preconceito escandaloso, dizendo, olha, tenha vergonha do Brasil, né? Quando, na verdade, a COP foi um baita case. E aí, a mentira, ela não é aquela mentira que a gente... Ai, não, porque essa camiseta aqui, por exemplo, que eu tô usando rosa choque, é azul. Ela não é óbvia, assim, ela é muito sofisticada. Então, às vezes é até difícil dizer se é mentira ou não. Por quê? Porque ela pega uma informação, dá uma maquiada e joga pra você. Então, por exemplo, a COP tava lá, minha mãe viu o vídeo, mas a mensagem é que ela tinha acabado. E aí ela, poxa, vou ligar pra minha filha, coitada, né? Tava aí batalhando tanto, deixa eu acolhê-la. O que ela queria era me acolher. Mas tem outras tantas maneiras de você fabricar isso, e hoje a gente tem inteligência artificial. A gente foi monitorando a desinformação sobre a COP, era uma tentativa de flopar de todas as maneiras, inclusive com uma série de influenciadores, que às vezes a gente tem uma impressão de que, nossa, quem são essas pessoas, né, que compartilham mentira? Gente, tem de tudo. Tem influenciador que compartilha mentira. Tem liderança religiosa. Tem político, ex-político, pseudo-jornalista, pseudo-cientista. E aí tem as pessoas que também fazem a vez de um desserviço, né? Porque pra mim, um profissional de saúde dizer que a vacina não deve tomar, que clima não existe, cara, é um desserviço. Você tá colocando a vida das pessoas em risco. Então você tem todo esse pessoal. E aí assim, mas como é que eles ganham nessa cadeia de mentira? Acho que é legal a gente olhar. Então você tem hoje um ecossistema que são as redes, as plataformas, os aplicativos de mensagem por onde a mentira corre. Tem um estudo do MIT mostrando que a mentira espalha 70% mais rápido que a verdade. Com certeza, gente, porque é desesperador. A gente só vê fake news. E aquilo que o Rafa falou, a fake news, ela é muito emotiva, ela mexe com aqueles botõezinhos de emoção. E a verdade, ela é complicada pra você explicar, né? Porque, assim, ela muitas vezes não é acessível. Principalmente quando envolve a ciência, né? É bem complicado, assim. Falando especificamente sobre as mentiras sobre a COP, eu acho interessante dizer, a gente grande parte do nosso trabalho ano passado foi fazer monitoramento de diversas formas diferentes. A gente acompanhou todas as mentiras que estavam falando sobre o meio ambiente e sobre a COP30 especificamente no ano passado. Esse ano a gente continua o nosso monitoramento nas redes para ouvir, para entender quais são as narrativas emergentes e como é que a gente faz para combatê-las. No ano passado, a gente mapeou 3 milhões de posts nas mídias sociais e descobriu entre os mais vistos, né? Porque a gente acaba pegando desses posts quais tiveram mais alcance pra gente saber, porque não adianta a gente ficar vendo um post que, sei lá, só a família da pessoa viu, porque o efeito disso na sociedade é baixíssimo. Então a gente pega os posts que tiveram mais alcance e a gente estudou esses posts de janeiro até a COP em novembro e descobriu que 27% deles, falando sobre a COP30, tinham alguma mentira ou alguma enganação, ou seja, tinha desinformação, e essa desinformação realmente tem várias, como a Thaís explicou, não é só alguma coisa que é óbvia, como a cor da camisa dela ou qualquer outra coisa assim. Ela ficou mais sofisticada e mais sofisticada de encontrar também, sabe? A gente criou uma taxonomia para identificar desinformação climática, que é uma coisa bem difícil de se fazer. A gente é membro de uma coalizão internacional chama Climate Action Against Disinformation, que é a CAD, e com eles a gente fez uma taxonomia, ajudou a fazer uma taxonomia para descobrir quais são as táticas de mentira. E com relação à COP30,
COP30, as coisas que a gente encontrou foi, por exemplo, um dos vídeos com maior alcance, que inclusive foi divulgado por um blog que antigamente, para você ver, né, o que a Thaís falou, a mentira, ela é espalhada por quase todo tipo de ator que existe, né? Esse blog que espalhou o vídeo que eu vou explicar para vocês, era um blog antigamente de videogame. Eu não vou dizer o nome, né, mas era um blog muito famoso de videogame que nos anos 2010, e que com o tempo foi virando um blog de espalhar mentira e desinformação sobre política. Eu sei qual que você tá falando. Gente, que horror, eu não sei qual bem. E era um blog de games, né? Esse blog, ele espalhou, por exemplo, um vídeo para você ver como é que a coisa é bem sofisticada. Um vídeo de uma mulher muito bem vestida, de taieira, assim, como se fosse uma executiva, pelo que parece ser uma favela, e a mensagem que estava escrito era: empresária que viria ao Brasil para a COP30 faz vídeo para mostrar o caminho que teria que percorrer para chegar à acomodação de R$300 mil por semana. Eu vi esse, uma rua, né, com tudo precário e tal. Exatamente. Qual é o problema desse vídeo? Esse vídeo existiu mesmo, essa mulher existiu, só que ela não é empresária, ela não estava em Belém, era uma modelo andando por uma comunidade de Tbilisi, na Geórgia. Ou seja, não tinha absolutamente nada a ver. Apesar do vídeo ser real, era tudo completamente feito para enganar e para entrar com aquilo que a Thaís estava falando sobre o preconceito com a cidade de Belém, que foi um dos motes principais, assim, para dizer que foi tudo um fracasso. Quando você está querendo enfraquecer a COP, você está querendo enfraquecer a luta pelo clima. Isso é muito importante. É para isso que serve esse dinheiro. E aí, como tem muita gente falando sobre isso, quando o cara publica um vídeo desse, com essa enganação, tem muito alcance, muito engajamento, e isso reforça a presença online dessa pessoa. Ou seja, é assim que esse cara que ganhava dinheiro fazendo posts sobre game antigamente, fazendo post engraçado sobre game, era um blog muito famoso, hoje em dia ele ganha dinheiro com isso, contando essas mentiras que tem muito engajamento. E a plataforma, ela recompensa isso, sabe? Dando alcance, ajudando a espalhar. Esse vídeo especificamente, ele teve 23 mil engajamentos e ele teve alcance de 1,9 milhão de pessoas. Assim. Meu Deus, gente, você vê o dano que faz? É um dano absurdo. E o pior é você explicar para os familiares, né, parentes, assim. Uma vez eu ouvi isso aqui, assim. Puxa, mas por que toda a informação que eu levo a você, a pessoa me questionando, por que toda a informação que eu levo a você diz que é fake news e as suas não são? Como é que você vai explicar isso pra pessoa? Que a pessoa acha que você está sendo arrogante de tudo que ela traz. Como é que você vai explicar? Sabe, você está imerso no mundo de fake news. Seu algoritmo tá todo contaminado aí e a pessoa não entende. Por que tudo que eu falo é fake? Agora tudo que eu falo é fake. Exato, só você é a dona da verdade. O Rafa deu o exemplo de uma, né? De uma fake news. Agora são milhares ao mesmo tempo. E aí a pessoa fala, tudo que eu falo é mentira agora. A pessoa fica chateada. E, às vezes a gente fala, né? Nossa, mas essas pessoas são da nossa família. Essas pessoas são do nosso trabalho. Essas pessoas a gente sai junto, vai junto pra um restaurante, pro bar. Nossos filhos convivem na escola. Por quê? Porque essas pessoas somos nós. Todos nós somos impactados por mentira. O que diferencia uma situação da outra? Eu brinco que a mentira é tipo um vírus. E aí a gente tem que descobrir como é que a gente se torna mais resiliente a esse vírus. Né? Então, por exemplo, com vírus a gente resolve com vacina. Então, como é que a gente resolve o vírus da mentira? Então, uma das coisas que eu posso dizer que eu falo assim, dá pra fazer coisas incríveis, né? Que é colocar a integridade da informação no documento oficial da COP. Mas dá pra você sentar com as pessoas que você convive e chamar elas pra perto. Porque no final das contas, essas pessoas foram enganadas pela mentira. Você tem quem ganha dinheiro com a mentira e tem todas as pessoas que a gente ama, e todo mundo conhece muitas, que são impactados por mentira e vão ficar compartilhando. Quando a gente fala de extremo, é muito difícil pra um lado e pro outro, porque é o que eu falo pra minha filha. Pra gente conseguir conversar, a gente tem que estar disponível pra ouvir. Essa é a chave. Então eu converso assim, você tá disposto a escutar? Então vamos conversar. Então me conta. Então, por exemplo, eu lembro que durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente teve recordes de desmatamento. Recordes. E aí, em algum momento, eu me peguei conversando com a minha família, quem era o dono do pior recorde. Eu falei, pera, a gente tá aqui no torcedor de quem mais desmatou? E aí, porque qual que era a confusão? A confusão era, aqui tinha um pico, você tem uma mudança de governo e você tem outros picos. Sim, porque quando você
você tem... Desmatamento não é uma coisa que você acaba do dia pro outro. Você precisa estabelecer política pública. Essa política pública precisa de recurso. Ela precisa de capilaridade. Ela precisa de pessoas. Você tem todo um caminho. Pra você começar a colher o resultado dessa política pública, você tem uma timeline. E o que mostravam os dados? Os dados era que baixamos e voltamos pro pico. E aí, gente, eu juro, foram meses. Não foi uma conversa. Foram meses de conversa dentro de casa, né, com a minha família, meus pais, contando a historinha de, olha, é assim que acontece. É por isso que tá acontecendo. Essa é a informação que tá faltando. Quando a gente olha. Mas uma coisa que é importante, né? Quando a pessoa vem assim, né? Por que você tá sempre certa? E eu não falei assim, não tô dizendo que eu tô sempre certa. O que eu tô te dizendo é que essa informação aí, alguém produziu pra você achar isso. Não, e bem que você falou isso, né? O que você falou é muito importante. Não é uma disputa, gente. Aí fica uma disputa, mas no governo do fulano desmatou mais. Agora tá... Não, gente, mas assim, a pauta é desmatamento. Whatever o governo é, o desmatamento existe. O que vai ser feito, né, em relação a isso? Mas e é por isso que existe para polarizar e para dificultar. Então, em geral, eu sou assim, vamos esquecer partido. Você acha que desmatamento é bom ou ruim? Como é que você acha que o desmatamento está no Brasil? Qual que é a grande questão? Eu não tenho informação para tudo, então o que eu faço é, vamos abrir aqui comigo e ver junto? Ó, então a gente tem isso aqui. E aí é muito no tipo, vamos construir a informação juntos, porque eu não quero que você acredite no que eu acredito, pelo motivo que eu acredito. Mas eu quero que a sua opinião seja baseada na verdade. Porque você pode discordar. Veja, né? Democracia é isso. Essa é a coisa mais sensacional. A gente tá aqui discutindo e você pode concordar ou não. Mas é importante que a sua opinião seja a partir da verdade. O problema é que a mentira, ela entra nesse lugar. Então, não, isso aqui é mentira. E aí é na polarização. Então, o que eu digo? Extremos, muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Você vai ter que, cara, conversar sempre e estar disposto a sentar e ouvir. Eu sempre faço isso com todo mundo. Então, falo, tá, mas me conta, como é que você chegou nesse? E acho que, mas é a primeira coisa que a gente sempre fala do outro, né? Mas acho que é importante a gente falar da gente. Como a gente olha pra essa pessoa. Porque às vezes a gente acha que ela é mais suscetível, que ela não é tão qualificada, que ela cai em qualquer bobagem. Veja, a gente tá falando do outro, mas é a nossa percepção sobre o outro, né? Então é assim, cara, ele acredita, ou ela acredita no que ele acredita porque ele foi enganado. É isso, é. Uma fonte de confiança pra essa pessoa. Então assim, não tô aqui nessa disputa com você. Eu quero... minha mãe me ligou na COP. Mãe, não aconteceu isso é verdade. Aí eu compartilhei com ela, e aí ela entrou e conseguiu, e etc e tal. O vídeo que ela viu, ela não conseguiu me mandar. Mas eu sabia o que ela tinha visto. Porque era uma tentativa de você fazer o Brasil inteiro acreditar que aquilo era muito ruim. E não ia ir pra lugar nenhum e que era tão ruim que não durou um dia. Então, eu acho que é importante que a gente pense em como falar com as pessoas, mas é sempre um olhar que começa com a gente, né? E isso é muito curioso, porque não tem uma oficina, evento, treinamento, workshop, discussão que a gente faça que a gente não acaba com alguém contando. A minha mãe... É um clássico. É um clássico. Pois é, gente. Porque são presas mais fáceis, né? Mas isso é que incomoda muito. É uma coisa importante, acho que a Thaís falou. Essas pessoas viram chacota. E a gente tá afastando essas pessoas. Na bolha progressista, se o seu algoritmo for completamente progressista e ascético, e você só consegue... Todo mundo defende a ciência. O que vai acontecer várias vezes é ver que a piada é a pessoa que foi enganada e não quem tá querendo enganar, entendeu? É isso aí. Isso acontece demais. Nossa, o tempo todo. É verdade. E aí, o que acontece? Você afasta essas pessoas que são fundamentais para qualquer solução que a gente quiser para essa questão, que é a questão mais grave. Não é um bando de engravatado na COP que vai resolver a questão do clima. Cada governo, quando esses engravatados voltam para os seus países, eles vão ter que aplicar essa mudança, eles vão ter que discutir o financiamento dessa mudança. São várias coisas que precisam fazer depois que a COP acaba. Se você não tiver apoio popular para eleger os políticos que vão tomar essas decisões, por exemplo, você não vai mudar absolutamente nada. Não vai. A COP vai ficar rodando e girando em círculos, como muita gente acha que acontece, inclusive. E aí, o que você precisa, na verdade, é a coisa mais difícil do nosso trabalho, eu acho, Thaís, eu posso até não estar errado, mas na minha opinião é tentar recriar essas pontes que a gente está quebrando, destruindo, porque a gente parou de conversar com as pessoas que a gente ama sobre essas questões difíceis. E parou por quê? Porque a gente concorda que essas pessoas viram piada pra gente, ou pro mundo progressista, assim. Então, o que a gente precisa fazer é recuperar o diálogo com essas pessoas. E aí, esse é o primeiro passo para qualquer mudança que a gente quiser tomar. Não é convencer o poderoso,
Deus ou a grande empresa, não. É convencer as pessoas de que isso é um problema e acolhê-las também, assim, e conversar sobre essas questões. Porque no final, a gente tá falando do mundo onde você está, onde o seu filho vai crescer. É o mesmo espaço. Não importa se você seja de um campo ou de outro, vote em alguém, vote... Não. É um bem comum, como a casa da gente. Todo mundo tem que cuidar dela. Eu falo pra minha filha, a casa é uma comunidade. Todo mundo tem que cuidar dela. O lugar onde a gente vive é uma comunidade. Como é que você cuida dele? Então, é nessa perspectiva de trazer mais gente pra perto. Então, acho que esse é um dos itens inegociáveis da fala e de todos os projetos que a gente trabalha. Assim, a gente não vai julgar, a gente vai trazer as pessoas pra perto. E o que a gente quer? Eu quero que você saiba dessa informação. E aí, a partir dela, você tem a sua opinião. Eu acho que é justo com todo mundo que a nossa opinião, ela nasce a partir da verdade. Porque senão, a gente tá sendo usado, né? Como massa de manobra. Mas isso é importante, né? Que vocês falaram. Trazer as pessoas de volta, né? Assim, pra sanidade, né? Porque são vítimas. Se a gente começar com quem tá dentro da nossa casa, com quem frequenta a nossa casa, cara, assim, o diálogo, ele é transformador. Porque, invariavelmente, quando a gente... E aí, o Rafa acho que pode até contar, né? Das nossas conversas na nossa comunidade do Mentira Tem Preço no Instagram, né? Então, toda vez que a gente fala de alguns assuntos, a reativa é a primeira coisa. E o que a gente faz? A gente não fala assim, você tá errado, que bobagem você acreditar nisso. Assim, por que você acha o que você acha? Porque, veja bem, a gente tem isso, a gente tem aquilo. A hora que você cria essa ponte com a pessoa, o diálogo muda completamente. E muitos seguidores que passaram a seguir o Mentira Tem Preço, começaram assim, chegando com muita raiva. Por quê? Porque o clima também é uma pauta, como tantas outras, que é polarizada. A hora que você ganha a roupagem política ou de partido, é como se você não pudesse querer se importar com mudanças climáticas. Ou você isso ou você aquilo. Não, se alguém tá dizendo isso pra você, é mentira. Inclusive, é ótimo que a gente fale isso aqui. É mentira. Você pode se importar com o que você quiser, né? E clima é o lugar que, enfim, eu sou mãe, assim, é onde onde o mundo que a minha filha vai crescer, né? Quando ela nasceu, o meu desejo pra ela eu quero que o mundo seja bom com ela. E eu rapidamente me liguei que eu precisava ajudar o mundo a ser bom pra ela. Então, é nessa perspectiva. Não tem partida, não tem nada. Então, vamos pensar, se a gente pensar em quem tá perto, acho que talvez seja mais fácil, sabe? É interessante falar da experiência do Mentira Tem Preço no Instagram. A gente é uma comunidade muito ativa, a gente tem muito orgulho de fazer parte de tanta gente focada em mentiras sobre clima e meio ambiente. É uma coisa muito de nicho, mas a gente tem 50 mil seguidores, as nossas postagens chegaram para 2,3 milhões de pessoas ano passado, só 500 mil só durante a COP, ou seja, a gente está conseguindo mobilizar muita gente com muito esforço e muitos parceiros queridos para fazer isso. Mas essa é uma discussão que agora está começando a amadurecer, mas quando a gente começou lá atrás, ela não era muito comentada. Ninguém falava sobre esse tipo de mentira. As mentiras sobre política, por exemplo, gabinete do ódio, isso tudo era muito discutido nos jornais e tudo mais. Ou as mentiras sobre a vacina durante a pandemia, por exemplo, isso foi bastante discutido, como a desinformação faz mal. E isso virou CPI, isso virou inquérito, inclusive, no TSE, mas também condenações no Supremo e tudo mais. Só que as mentiras do clima, elas acabavam ficando relegadas. E eu acho que, na nossa experiência com a comunidade, eu percebi pelo menos 2 pontos de virada, assim, que foram fundamentais. Uma foi a crise sanitária dos Yanomami. Depois, na passagem de um governo para o outro, as pessoas descobriram, ou seja, isso, na verdade, não foi bem assim que aconteceu, porque já estava sendo denunciado pela Suma 1, por exemplo, há muito tempo que isso estava acontecendo, que as crianças estavam morrendo de desnutrição, que os Yanomami estavam abandonados pelo governo anterior, no caso. E aí, quando a gente descobriu essa crise, as mentiras que estavam falando para poder justificar o que estava acontecendo, quando se chegou lá e viu o tamanho do problema, a primeira coisa que aconteceu foi polarização política. Vamos botar a culpa no Bolsonaro, vamos botar a culpa no Lula, isso vai acontecendo. E a crise estava lá acontecendo. As mentiras que usaram, inclusive racistas, para poder justificar que os Yanomami, inclusive colocando em xeque a humanidade das pessoas, eram coisas racistas mesmo, pesadíssimas. E essas mentiras, para poder justificar que o político tal não teve culpa, ou que o político fulano ou ciclano não tiveram culpa, as pessoas começaram a perceber o quanto essas mentiras acabavam provocando consequências graves. Eu acho que a virada fundamental, quando isso começou a ir para o Jornal Nacional, para a grande imprensa, foram as enchentes do Rio Grande do Sul. Nesse momento, as pessoas começaram a ver a torrente de fake news e de enganações e de golpes que começaram a fazer usando a enchente como mote. E como isso foi polarizado e tudo mais. E aí, o Jornal Nacional, por exemplo, o exemplo que eu dei, eles apresentavam o Jornal Nacional lá do Rio Grande do Sul e faziam fact-checking ao vivo das coisas que estavam acontecendo. As pessoas, pela primeira vez, começaram a ver
em grande escala, em massa, como a mentira circulava. Assim. E aí, a nossa experiência, a experiência que a Thaís comentou durante a crise no Rio Grande do Sul, que a gente teve taxas de engajamento de 23%, a gente começou a conversar com muitas pessoas e dá muito trabalho. Se a gente quisesse fazer posts para a bolha progressista, por exemplo, seria muito mais simples. O engajamento também é fácil. Para qualquer uma das bolhas que a gente quiser conversar, a gente vai ter seguidor rápido, a gente vai ter engajamento, vai ter alcance pra caramba. Mas a gente prefere ter as conversas difíceis para justamente fazer e causar impacto que a gente sonha para essa questão. E aí a gente recebia às vezes, como estava muita gente chegando nesses posts sobre o Rio Grande do Sul, recebia muita gente esse papo da polarização e a gente ia na hora para os comentários ou para DM responder, conversar com essas pessoas. E o que você percebe é que basta uma conversa, assim. Foram raras as vezes em que essas conversas começaram e acabaram da mesma forma. E é para os dois lados, tá? Muita coisa a gente aprendeu conversando com essas pessoas também, sabe? A realidade do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Por que as pessoas estavam embarcando numa desinformação muito frequente, por exemplo, de que civil salva civil? Essa uma das grandes mentiras da época do Rio Grande do Sul. Que as pessoas estavam contando mais com o seu vizinho ou com um empresário da cidade do que com a defesa civil para poder ter um resgate. Por quê? Porque a defesa civil, a estrutura da defesa civil, ela é preparada para uma certa quantidade de ocorrências. Quando a cidade inteira entra debaixo d'água, a defesa civil, a estrutura que você consegue manter numa defesa civil, é impossível de ser rápida para poder chegar na casa das pessoas, de todas as pessoas ao mesmo tempo. Ela não é pronta para isso, ela não é feita para um evento extremo, ela é feita para o dia a dia. E aí as pessoas estavam vendo que, mas é o meu vizinho que está me ajudando, não é a defesa civil. Aí vieram as pessoas que realmente ganham dinheiro com isso para poder dizer, olha só, não vai confiar no governo, é todo um bando de mentirosos, vocês têm que confiar na gente, no empresário que está aqui te ajudando, trazendo... Isso se disseminou de uma forma... E assim, a nossa discussão, por exemplo, dentro do Mentira Tem Peso foi, isso não é uma mentira. Civil salva civil não é uma mentira. A roupagem que estão fazendo disso é que é para te enganar. É para dizer, por exemplo, que o poder público não serve para nada. Quando, na verdade, por exemplo, o exército, quando estava lá ajudando, é poder público. A polícia militar e os bombeiros, quando estavam lá fazendo os resgates que a gente mais ficou emocionado, pessoas de universidade pública ajudando a salvar um cavalo que ficou preso no telhado, por exemplo. Isso tudo era o poder público envolvido, sabe? E as pessoas não conseguem enxergar por causa dessa nuvem de desinformação. Quando acontece uma coisa dessa, essa nuvem toma conta da conversa. Agora, por exemplo, porque você vê, começaram também na época, um tempo atrás, também lembra? Falar das ONGs, espalhar fake news das ONGs, do IBAMA. Não, até hoje. Né? Que, as ONGs... Rotularam que todas as ONGs... Falei, gente, mas elas estão ajudando. Dinheiro. Exato. E aí teve a CPI das ONGs. Então, pode falar um pouquinho sobre isso também? ONG é um assunto frequente no nosso monitoramento, assim como tantos outros. Então, demarcação de terra indígena é frequente, transição energética. E aí, existem várias maneiras de falar sobre isso e dizer que é ruim. Então, eu posso dizer as mentiras mais contadas são, se você demarcar a terra indígena, o agronegócio acaba. Isso, eu ouvi isso de parente, gente. Que não vai ter comida, não vai ter comida. Então, o agroalimento Brasil. E aí, de novo, essas generalizações. Por quê? Porque tem uma parte do agronegócio que está fazendo o trabalho certo. Só que ele também não consegue sequer ser ouvido porque tem uma massa aí de desinformação de um outro setor dentro do agro que espalha mentira e o que quer. Não quer demarcar, não quer cumprir legislação, quer enfraquecer as instituições que estão ali fiscalizando, enfim. Então, você tem todo um ecossistema. Com a ONG, é a mesma coisa. É assim, eu tô desqualificando quem tá aqui dentro, fazendo o trabalho, para que eles comecem a ser vistos como inimigos. Para que as soluções que eles apresentem, a população não queira. E aí, quem que vai ser o grande salvador da pátria? O empresário. Então, é isso. Você tem esses setores tirando proveito e em várias escalas, gente. Às vezes a gente acha, né, que fala assim, mentira sobre o clima, é esse cara aqui, desse jeito aqui. Não, assim, retomando lá o Rio Grande do Sul, né? Tem um caso que a gente conta pra todo mundo, que é o caso da Madonna, né? Uma das mentiras mais compartilhadas é que era a Madonna, tinha feito um ritual satânico. Meu Deus do céu, gente, não é possível. Não é possível. Coitada, para provocar a chuva. Porque foi bem na época do show dela em Copacabana. Do show. O que você tinha ali? Você tinha uma questão de gênero,
de religião e de clima. Então não é uma coisa. E existem várias maneiras. Então, assim, às vezes é só pra distrair a gente. Madonna distraiu você. E aí, se você, de alguma maneira, aquela informação bate em você de algum jeito, porque você acredita por conta da sua religião, acabou. E isso vale pra outros tantos caminhos que a gente vê de regularização, ou mesmo das organizações. E aí você tem vários problemas, né? No final, quando a gente tá falando assim, desinformação contra uma ONG, desinformação contra o IBAMA, desinformação contra o ICMBio, que são clássicos, tá? Só tô dando aqui alguns dos clássicos. Desinformação sobre comunidade indígena. O que significa na vida real dessas pessoas? Significa que todos esses servidores estão correndo mais risco, porque as pessoas estão entendendo que eles são inimigos. Eles estão mais expostos. Significa que todas essas lideranças, sejam de comunidades tradicionais, quilombolas, periféricas, indígenas e outras tantas, também estão mais em risco. Por quê? Porque eles são vistos como ameaça. Significa que eles vão começar a ser retratados com mais vulnerabilidade. E aí você tem um caldo perfeito para ameaças reais acontecerem. Então, a gente já monitorou e já viu casos em que desinformação se transformou em não só discurso de ódio, como agressão física e violência. E essa violência pode ser tanto contra essa pessoa que você não conhece, mas que essa desinformação toda está trabalhando para isso, quanto o que ela acredita, ou contra os direitos que ela tem, como, por exemplo, o direito à terra. É um direito, está escrito, não é um direito coletivo, inclusive. Mas se você acredita que aquela pessoa não é indígena, se você acredita que ela é menos indígena do que ela diz ser, percebe que no final das contas, você só tá... o que estão querendo que você ache? Que ela tem menos direito do que ela deveria ter. E que ela deveria ser menos respeitada justamente por ela ser indígena. E isso vale pra todo mundo, gente. Porque no final das contas, amanhã pode ser com a gente. Exato, e eu acho que no dia a dia, faz parte da nossa vida no dia a dia. Por exemplo, quando a gente teve a votação que foi conhecido como o PL da devastação, por exemplo, que é uma das maiores retrocessos no licenciamento ambiental brasileiro, assim, desde a retomada democrática lá nos anos 80. Como é que os deputados e senadores, por exemplo, fizeram para justificar para a base que estavam votando sobre aquilo? Eles usaram um estudo que dizia que existem 5.000 obras paradas por culpa do licenciamento ambiental. Essa foi a mentira mais repetida por absolutamente todos os senadores e deputados que votaram. A gente fez esse monitoramento nas semanas de votação na Câmara e no Senado, e todo mundo estava repetindo essa mentira. Qual é o problema dessa informação, na verdade? Que era uma informação de um relatório. Esse relatório nunca existiu, ninguém encontrou esse relatório. Essas 5.000 obras paradas que foram a base da argumentação desses políticos para as bases deles, ou seja, eles usaram essa informação para poder justificar. Olha só, eu estou votando porque tem um monte de obra parada que é obra do progresso do Brasil. E, aliás, isso é uma submentira da mentira principal que se usa dentro do Brasil para justificar a exploração, por exemplo, da Amazônia, que a preservação ambiental é inimiga do progresso. Com base nessa mentira, tem várias outras pequenas mentiras que é para justificar por quê? Porque para você convencer o seu eleitor dizendo que você precisa manter a floresta de pé, explorá-la de forma com bioeconomia, são soluções muito complicadas. O que a pessoa que quer destruir a floresta diz? A gente está trazendo progresso, a gente está destruindo a floresta para te dar emprego e para aumentar sua renda. Isso é fácil de entender, é fácil, é mole. E às vezes é verdade, existem empreendimentos todos que, por exemplo, exploração de minério, por exemplo, que a cidade inteira, os empregos da cidade inteira dependem da exploração de minério. Só que não transfere riqueza para as pessoas. As pessoas têm a falsa ilusão de que estão empregadas, mas na verdade elas estão ganhando muito mal, fazendo um trabalho insalubre que só dá dinheiro para bilionário, para empresas muito gigantes, assim. Isso, a riqueza não circula lá, a riqueza sai de lá. Mas para convencer pelo voto, é assim que você faz, assim, olha só, a gente tem emprego e renda, eles querem outra coisa, emprego e renda é com a gente. E aí você consegue, por exemplo, hoje, quase 80% das prefeituras na Amazônia, por exemplo, dos prefeitos eleitos na Amazônia na última eleição, na Amazônia Legal, sequer falaram sobre clima e meio ambiente. Quase todos. Então, eles não precisam falar sobre isso. Não é isso que convence a pessoa a mudar o voto. Então, é difícil a gente começar essa conversa. Assim, a mentira, ela tá muito arraigada nessa... E quando você mexe com essa parte, é muito emocional, né? Você falar de economia. E sempre
sempre foi o jargão, né? Se você der mais direitos trabalhistas para as pessoas, vai acabar com a economia. Tudo vai acabar. Gente, na época da escravidão, as pessoas falavam, se acabar a escravidão, vai arruinar a economia. Esse era um discurso. Então, assim, isso sempre foi usado. Pra mim, as pessoas ignorarem os dados do IBAMA, as imagens por satélite, porque tá lá, gente. Não tem como mentir. Dá pra ver que em volta da área protegida, né, e demarcada pelos indígenas, são verdadeiras ilhas verdes. Ao redor deles é tudo preservado. É isso tudo é ignorado. Que as questões ambientais indígenas não importam pra todo mundo, importa ou provavelmente só pra quem é indígena, pro resto da população inteira não importa, entendeu? E aí as coisas vão passando, PLs absurdas, e nada acontece feijoada, porque não chega nas grandes cidades, não chega nos centros urbanos, não é um, tipo assim, a galera assim, não é problema meu, carnaval tá aí, é isso. É um problema que pra pessoa na cabeça não é pra agora, né? Isso aí eu tô me lixando, eu quero saber o que vai afetar na minha vida agora. Isso fica mais difícil. Isso que a Andrea falou sobre os satélites, por exemplo, é impressionante como o discurso vai sempre para tentar tirar a informação das coisas. Você acabou de falar sobre os satélites e os PLs, por exemplo. Teve o Dia do Agro agora recentemente, no mês de maio, e uma das coisas que passaram na Câmara foi proibir multa em área baseado em imagem de satélite. O projeto que foi aprovado no Dia do Agro, chamado Dia do Agro agora em maio, foi justamente para proibir de fazer multa com base em informação de satélite. Ou seja, eles querem colocar a coisa cada vez mais no escuro para poder continuar atuando. E nesse caso, assim, a tecnologia é fundamental para poder chegar e para o servidor ter menos risco também, porque na hora que ele vai fazer a fiscalização, ele também está correndo risco, porque as mentiras, elas também colocam o servidor em risco, como a Thaís estava explicando mais cedo. Então, isso acontece o tempo inteiro. Então, as mentiras, parece que é um problema mais etéreo, menos prático, mas as mentiras estão justificando todas essas mudanças que estão, por exemplo, passando na Câmara dos Deputados e que estão afetando a vida da gente diretamente, vão afetar, colocar o nosso futuro em risco também. Você vê, gente, por que não usar o satélite? Alguém até comentou lá, é como você não poder mais multar por radar. Exatamente. Né? Uma pessoa que tá... É a mesma coisa. Não pode multar por radar, mas não pode usar a tecnologia, gente, a favor. Não use o celular pra ligar pro seu filho, usa o telefone de linha, né? Exato, gente, não faz sentido o argumento. Qual é o argumento? Caraca, cara, que loucura. É tentar colar. E aí, a base bom, a gente tem aqui 3 chances. Vamos ver se alguma delas funciona. Flopou, vamos pra próxima. Mas é pior que passa, esses absurdos passam. Passam o tempo inteiro, mas é isso. Qual que é o custo de mentir? Porque enquanto eles estão passando, como a gente fala, passando a boiada e ninguém tá olhando e reclamando, eles vão continuar passando, entendeu? Quando é uma pauta em que todo mundo para, epa, isso eu não vou aceitar, e aí as pessoas começam a ir pras ruas e a se manifestar, não sei o quê, aí eles, opa, não deu certo aqui, né? E vão continuar tentando de outras formas. Esse é que é a parada, a gente não descansar, a gente olhar uma coisa ver que é uma coisa absurda e falar sobre, e reclamar, sabe? Eu sei que é, como que se falou, o volume dos 70% das mentiras. É um tsunami de mentira na cabeça das pessoas. Então, é uma luta não pode descansar, né? A gente não pode descansar, né? E deixar... Mas a gente tem que falar, gente. Porque... Eu me lembro, na época que passou o PL da remarcação indígena, a gente chamou os ativistas indígenas pra gravar com a gente, aquele desespero, sabe? Mas é que não interessa. As questões indígenas não interessam pras pessoas, entendeu? Só que vai afetar a gente. Vai afetar o nosso bolso, vai afetar todo mundo. Só que é difícil de explicar. É mais fácil dizer, mas aqui, ó, é o progresso. Aqui, ó, tem mais emprego. É mais fácil, né? Realmente é complicado, gente. É muito injusto. Eu acho que tem uma grande questão aí, que é a do que é pra ontem e o que é a longo prazo. Então, e não tô passando pano pra ninguém da sociedade, tá? Não tô falando daqueles que mentem, das empresas que não estão fazendo o que deveriam. Tô falando da sociedade comum. Porque no final do dia, tem muita gente que tá ali trabalhando pra manter o amanhã. Você vai falar sobre direitos coletivos indígenas? É lá na frente, tá? Mas e a distribuição de água e esgoto do lado da minha casa? Não, vamos falar sobre horta verde, tá? Mas corre esgoto a céu aberto do lado da minha casa. A gente tem direitos básicos
que muita gente não tem acesso. E aí pede para que eles entrem em uma luta, e até eles. Então, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem muita dificuldade de sustentar conversas, né? No campo democrático, né? Então, a gente não sustenta. A gente entra naquela história e vai embora. A transformação, ela não vai acontecer naquele momento. Ela precisa de uma jornada para ela acontecer, né? Então, olha da integridade. A gente saiu de um não assunto, uma questão que sequer era importante, dentro do cenário brasileiro para, nossa, tema na COP, capítulo brasileiro e uma série de coisas. Foram 5 anos. É muito pouco tempo. É isso, assim, como é que a gente faz com que mais pessoas, e essa é, né, uma das grandes questões que eu sempre... para que outras pessoas consigam se sensibilizar com o outro. Porque no final das vezes a gente tá falando do quê, gente? De empatia. Num momento que a gente vive cada vez mais pra si, olhando pra si. Por quê? Porque as redes também fizeram a gente olhar mais pra gente, conversar com menos gente. As demandas estão cada vez maiores e vão, cara, sobrecarregando. Tipo assim, cara, eu preciso garantir o meu. Só que o problema é que se você garantir o seu, no final ninguém ganha. É verdade. Sabe? A minha filha tem um joguinho que é muito legal, que é o jogo do lobo. O jogo do lobo é o seguinte, são várias famílias, você tem que montar as famílias com a numeração, e aí tem o lobinho. E aí é o seguinte, quando você não consegue ajudar o teu colega do jogo a enumerar as famílias, uma parte do lobo aparece. Então, assim, se o lobo aparecer, todo mundo perdeu. É mais ou menos essa história que a gente tem que ficar na cabeça, sabe? Então, assim, não é unitário, é coletivo. É coletivo, é isso. Isso é uma coisa que tem que ser incutida, gente, desde a infância, sabe? Famílias, escolas, esse senso de coletivo, de comunidade, né? Exato. Porque isso realmente é a sociedade individualista, né? Muito difícil você até aprovar políticas públicas, né? Porque o senso de coletivo vai se perdendo realmente nessa nossa E eu acho que sociedade. já se perdeu, gente, porque você não escuta falar em coletivo, principalmente em escola, vestibular, é tudo você tem que ser o melhor, você tem que isso, você, sabe, se tornou tudo muito uma disputa individual, né? O coletivo meio que foi esquecido mesmo. E no individual, todo mundo perde. Todo mundo perde. Exato. Mas, gente, é difícil, né? Porque por isso que a gente realmente não pode descansar, gente. Por isso que o trabalho de vocês é tão importante, porque além disso tudo, além de toda essa coisa de fake news e de influencers, né, dando informação errada, você ainda tem também, que a gente fica sendo enganado o tempo todo, e ainda tem, né, um monte de empresas que fingem ser verdes e, né, e ecológicas e sustentáveis, né, com essa roupagem, mas que na verdade não são. Então a gente vive, né, uma mentira o tempo todo. Ah, eu vou comprar esse produto que é mais sustentável, mas na verdade não é. Você vai ver. Lembra aquele documentário que fizeram daquele cara que fez dos frangos, da indústria do frango? Que, né, antigamente eram pequenos produtores, todo mundo vivendo em harmonia, né, cada um produzindo lá, vendendo suas galinhas e tal. E aí, de repente, vem a grande corporação que agora incorporou todos aqueles pequenos produtores, agora os pequenos produtores trabalham para essa grande corporação, eles brigam entre si, eles eram amigos, agora existe competição, né, pra ver quem vai produzir mais, o cara que produz menos é punido, recebe ração de pior qualidade, que eles compram desta grande corporação, então assim, tá todo mundo entrelaçado, e aí o vídeo institucional dessa empresa, desta grande corporação, é como se todo mundo vivesse bem, em harmonia, sendo bem pago. Então, assim, é difícil, né, porque até quando você acha que tá fazendo bem, às vezes você não tá, né, você tá... gente, é difícil. Porque no final das contas, o que você tá falando, né? Você tá falando da mesma coisa que a gente, que é transparência, governança, confiança. Para empresas, é reputação. Isso tem um custo, né? Então, como é que a gente... E aí eu não acredito que é só apontando o dedo, né? Vai apontar o dedo e a vida vai resolver. Não, porque esse caminho também não é um caminho que tá dado. Tem muita gente em vários momentos desse caminho, então como é que a gente... Esse também é uma das coisas que a gente faz, é como é que você vai pro caminho certo, né? Como é que você faz as escolhas difíceis, de que maneira você defende isso dentro da sua organização, dentro da sua empresa, porque veja, a gente precisa de todos os setores para a mudança acontecer, né? Então, quem trabalha com comida precisa olhar a pauta de clima. Quem trabalha com saúde precisa olhar a pauta de clima. Quem trabalha com educação precisa olhar para a pauta de clima. Se você trabalha com serviço, comércio, agricultura. Cara, clima atravessa todas as agendas. Então, como é que a gente ganha mais pessoas entendendo que sim, temos solução e que se a gente se juntar, a gente vai conseguir chegar lá. Então, esse é o nosso trabalho, de trazer para perto esses outros setores que já estão sentindo o custo
discurso da mentira, mas que não estão sabendo direito o que fazer com isso. E tem solução, gente. Tem solução, tem consenso, tem movimento para entregar, tem possibilidades de trabalhar junto. Isso já tá acontecendo. E é para isso que a gente tá ali, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que a gente não consegue pensar a solução porque a gente não é capaz de ver. Isso vale para tudo na vida da gente. Uma parte do nosso trabalho, e isso é muito com o Observatório da Integridade da Informação, é jogar a luz. Tem saída. Você pode fazer parte disso. Vem se juntar com a gente. E foi assim que a ideia do Observatório girou uma rede de mais de 500 parceiros e que trabalham com direitos digitais, que trabalham com clima, que trabalham com direitos humanos. Por quê? Se a gente continuar nas caixinhas, a mudança vai demorar muito mais. Então a gente tá falando de coletivo. O coletivo é dentro da nossa casa, é o nosso bairro, é a nossa cidade, mas é também o trabalho da gente, né? Então, se a gente aproveitar essas oportunidades, e eu falo isso porque tem vezes que fala, puxa, mas o que eu não posso fazer nada. Não, você pode. Você pode. Se você tiver uma vaga dentro de uma empresa, você pode. O seu voto é um superpoder. Você pode mudar, mas você precisa entender que tem solução e que tá um caminho e que tem outras pessoas trabalhando para isso, entendeu? Então, acho que é muito... Eu sou otimista realista. O que nós temos e o que a gente precisa fazer para chegar lá junto, porque sozinho não vai dar. Então, esse é um trabalho, a gente tá aqui muito contando, né, do Mentira Tem Preço, do Observatório, da Fala, mas é um trabalho de coalizões no plural, de centenas de organizações. A gente contribuiu para chegar nesse cenário. Então, por quê? Porque essas pessoas estão ali ajudando a gerar essa engrenagem. E esse é um superpoder. Esse é um poder coletivo, real. Tô te contando uma história real, coletiva, que juntou centenas de pessoas e que deu muito certo. O que mais que a gente consegue fazer junto? Eu acho que tem essa inclusive é uma mentira que acerta, uma mentira climática que acerta tanto o progressista quanto o patriota, ou qualquer nome que você vai encontrar com isso. Que não tem mais jeito. Já era. A gente já está num momento que já era. Essa é uma mentira que só faz bem a quem quer continuar explorando petróleo sem ser, ou quem quer continuar devastando a Amazônia sem ser incomodado. Porque isso é uma coisa que vira meme também dentro do campo progressista toda hora. É uma piada. Gente, já era, o mundo vai acabar mesmo, então não adianta fazer nada. Cara, não é verdade, assim. Pois é. O consenso é justamente o contrário. A gente tem coisas urgentes para ser feito. O ponto de não retorno, por exemplo, é um negócio realmente importante, é científico na Amazônia. Agora, dá tempo de fazer, sim. As soluções, inclusive, já existem, que foi o que a Thaís começou falando. As soluções já estão aí. O problema é que a grana de publicidade do outro lado é muito forte, é muito pesada. Assim. Então, e eles não param de investir em mentiras para poder continuar fazendo as mesmas coisas que fazem o tempo inteiro. Mas a solução, por exemplo, a energia, a transição energética, para a transição energética, por exemplo, a energia elétrica mais barata já existe para se fazer, assim, para substituir o petróleo, por exemplo. Antigamente era uma coisa caríssima de produzir, assim. E aí você começa a pensar o que está afastando a gente de tomar essas decisões dentro das cidades, por exemplo, que é uma discussão importante para as cidades terem também, sabe, para ter resiliência, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também proteger, por exemplo, o que Paris fez, tirando os carros de dentro do centro da cidade, por exemplo, e melhoraram em pouquíssimo tempo a qualidade do ar na cidade de forma tremenda, assim, sabe? São pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente pode tomar e que a gente pode pressionar para ter, por exemplo. Isso é verdade mesmo. Lá nos grandes centros não podem circular carros assim, só os que são cadastrados, etc e tal. E melhorou bastante mesmo a qualidade do ar, gente. E aí, imagina assim, isso tem que ser replicado. E até em questões de reciclagem, etc. Assim, são vários pontos importantes, né? Mas tem que ser replicado no mundo inteiro. O problema é que parece que, né, isso não chega nas grandes massas, né? Parece que fica assim, isso aconteceu em Paris, na Alemanha, sei lá o quê. Parece que não chega no mundo, entendeu? Tem uma nuvem de mentira impedindo que chegue. Tem uma nuvem de mentira, dizendo que isso é coisa de ativista, isso é coisa de ONG que quer acabar com a soberania nacional, por exemplo. E eles ficam repetindo isso para essas mudanças não chegarem e não afetarem o modelo de negócio deles. É isso que acontece. Exato. Mas eu gostei, assim, por exemplo, desde que vocês começaram essa iniciativa e tal, vocês já estão vendo que tá tendo, então, uma movimentação, né, de pessoas se juntando a vocês, e isso dá um otimismo, né, pra causa. Eu sou otimista, eu falei pra vocês. Sou realista otimista. Temos que ser otimistas, né, gente? Senão já Mas, era. Quer dizer, tem gente querendo, gente. Tem muita gente querendo, entendeu? Essa mudança pra melhor. Até que eu tenha ou não, eu vou atrás do sim. Essa
é o clássico do repórter, né? O não eu sempre tenho. Então, como é que a gente faz? E aí é isso, assim, não tem uma solução, tem múltiplas. Então, você tem um caminho de pensar política pública, você tem um outro caminho de pensar decisões em âmbito multilateral, você tem um caminho de pensar coisas para o seu estado, para o seu bairro, para sua comunidade, para dentro da sua casa, né? E assim, esse é o compromisso, né? Esse é um compromisso diário, assim, sabe? E me parece muito mais simples a gente conseguir olhando para essas pequenas coisas do nosso dia a dia. Assim, quem que não vai pra praia e fica assim, naquela sensação de estar num lugar muito especial, né? Olhando a natureza. É disso que a gente tá falando. Ou de quando a gente leva o filho no parque, fala assim, nossa, finalmente um pouco de árvore no meio dessa cidade. Isso, exato. Gente. Trazer essa conexão, né, das pessoas. Ou você parou no teu feed, aquele vídeo das baleias. Tudo isso é clima. Tudo isso depende de uma coisa só. As nossas casas vão ficar mais quente dentro de casa. Fica mais quente, é impossível. Só que assim, enquanto na minha casa tá impossível, por conta do calor, tem casa que as pessoas não conseguem ficar dentro de casa. Porque também tem o impossível que é em bolhas. O que é o impossível na bolha de quem mora em São Paulo? É diferente da bolha que mora dentro de uma região de favela. Que a gente fala, comunidade periférica é favela. Então, dentro da casa dele, 10 graus a mais. Com certeza. Isso é uma coisa que acontece muito também. Existe o mito de que as mudanças climáticas, elas são democráticas. Quando você vê um desastre, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, você vê a cidade inteira alagando, você tende a pensar que, poxa, realmente foi todo mundo que morava ali afetado, aí não obedeceu nada. Mas os eventos climáticos extremos normalmente acontecem. Eles matam mais mulheres, eles matam mais as pessoas de baixa renda, eles matam mais a população negra. Então, chega primeiro nas pessoas que estão mais vulneráveis. E isso tem que ser levado em conta sempre, sabe? A gente vai viver! A gente vai morrer! Tem uma história que a gente fez um projeto para o Greenpeace e era um vídeo, era uma produção audiovisual. E uma das pessoas com quem a gente conversou, ela fazia trabalho voluntário dentro de uma igreja. E aí eu acompanhei o trabalho dela o dia todo, né? E aí ela falou assim, então, Thaís, aqui é uma região que as pessoas deixaram de comprar móveis para dentro de casa, porque elas pedem toda hora por conta da cheia. Então agora elas só tem móveis de plástico. Então pensa, a gente tava falando, né? As pautas, o futuro, etc. Você não tem direito a ter uma casa do jeito que você quer, porque a água chega toda vez, o ônus é todo seu, e é você que se vire com isso. E aí eu fico pensando, assim, cara, é justo a gente olhar pra essas pessoas e dizer o que elas têm que fazer? Ou a gente também tinha que estar olhando pra essas pessoas e falar, cara, precisamos resolver isso aqui agora, entendeu? Porque também faz parte do mesmo problema. Então tem, às vezes, um assunto parece que puxa mais a gente pra um lado ou pro outro, mas no final das contas, a gente tá falando das pessoas que moram do lado dessa casa, né? Eu posso dizer pela minha família. A casa dos meus pais já encheu de água várias vezes. A gente passou semanas limpando lama. É desesperador, porque você tá dentro da sua casa e a água começa a chegar. Aí ela chega no portão. Aí você fala assim, preciso sair com o carro, se você conseguir ter tempo. Mas eu tinha a minha avó, a gente tinha a casa da minha avó, a casa da minha mãe, porque minha avó morava na casa dos fundos por uma questão de locomoção e tal. Sobe a avó, sobe o sofá, sobe a mesa, tira as coisas, tira o carro, e a água subindo, e a água subindo. E aí eu lembro de ficar sentada na escada esperando a água baixar. E aí foram horas pra água baixar. E aí você vai vendo a lama, porque é isso que sobra, né? Bicho e lama. E joga tudo fora, e joga tudo fora, e joga tudo fora, e limpa, e limpa. E aí, assim, não tem comida porque o bairro todo tá embaixo d'água, não sobrou comida, você não tem como sair de casa porque seu carro tava cheio d'água. Meu pai ficou horas do outro lado da rua porque ele não conseguia atravessar o rio que se formou na rua de casa. Então, enquanto a gente limpava, a gente via ele desesperado do outro lado. A minha avó teve que tomar remédio porque ela ficou tão nervosa porque perdeu a casa toda. Nossa, gente, que horror. E as memórias, porque as fotos, né? Olha o que a gente perde. Foto, livro de receita. As nossas memórias vão junto. Então, tem uma perspectiva que às vezes a gente fala, nossa, o clima, são as vidas das pessoas. Não, e você deixou bem claro que você sentou, esperou a água baixar. E quando a água não baixa? Quando sobe e toma o teto inteiro? Entendeu? A pessoa não tem nem tempo de fugir, não tem como sair. Em várias regiões de Manaus, a água fica 6 meses dentro da casa das pessoas. 6 meses. Nossa, gente. O que significa na prática? Eu não sei se vocês têm criança pequena, né? Imagina uma criança pequena dentro de uma casa que você tem uma tábua pra atravessar a casa. Como é que ela brinca? Por quê? Porque não é só ela cair na água e se afogar. E se aparece um jacaré?
uma cobra, um escorpião, uma aranha. Então, a casa é tomada por toda essa água. Então, e como é que eles constroem as palafitas dentro de casa? Com o próprio dinheiro. E a gente não tá falando de uma coisa que aconteceu ano passado. A gente tá falando de uma coisa que acontece todos os anos lá. Todos os anos. Todos os anos a casa fica cheia. Perde-se tudo. Perde colchão, perde roupa. E aí, aí você vê, né, que o CEP importa, que são as pessoas também que menos conseguem emprego. Tá, ela mora naquela região, né? Então, assim, tem uma perspectiva dessa vida que a gente não vê. E eu falo, não é eles ou somos todos nós. Que é isso, assim. Então, puxa, como é que a gente faz para que essas pessoas não tenham a casa invadida pela água a cada 6 meses? E essas crianças possam brincar, elas tenham direito a entrar e sair. Não tem coleta de lixo. Então, assim, é uma perspectiva, veja, que vocês, aqui a gente não vai resolver. Mas a cidade pode resolver. Como é que a gente torna impossível não tratar desse assunto? Então, assim, dentro daquele lugar, como é que você torna impossível não tratar daquele assunto? Você tem que falar com as pessoas. Porque, no final das contas, elas elegem. Cadê o compromisso? Cadê o compromisso com a vida das pessoas? É isso que a gente devia estar exigindo, sabe? Mas o problema é que essas pessoas, elas têm que, antes de votar, pesquisar os projetos, ver o que o vereador, o deputado, o prefeito, sei lá, o que já fez, né? Mas isso não acontece, né? Esse que é a parada. Mas é por isso que eu acho que a ferramenta hoje em dia são as redes sociais. As pessoas que estão, né, realmente engajadas nisso, na mudança, têm que usar isso, sabe? Usar as mesmas armas que o outro lado tá usando. Seja um embaixador de confiança da tua região, mobilize os jovens do teu bairro, faça isso dentro das escolas. Cara, é tão sensacional o que a gente consegue produzir quando a gente acredita que junto a gente consegue. É assim, eu podia contar pra você inúmeras histórias que eu ouço toda semana de pessoas que estão construindo conhecimento junto e que estão mudando a cara dos espaços onde elas vivem. Tá acontecendo, né? Então, assim, não é a Thaís aqui, né? A otimista, não é a Thaís realista que tá falando agora. A Thaís realista é isso que tá acontecendo. Mas a gente precisa lembrar que é isso. As pessoas não conseguem achar a solução porque elas não conseguem ver. Se elas não estão vendo, a gente precisa entender como é que eu faço ela ver. É isso. De que maneira que eu vou comunicar isso, né? Então é isso. A gente tem as plataformas aí, a gente tem as redes, a gente ocupa muito pouco elas, eu acho. Exato. A gente tem que ocupar mais e com uma informação que seja mais acessível, sabe? Que seja mais dinâmica, emotiva, para as pessoas engajarem, trabalhar dessa forma. Isso é fundamental. Só que com dados reais, né? Fazer igual que eles estão fazendo, só que exatamente, mas com dados reais. O que já, né, realmente a gente tem visto isso acontecer. Só precisa ter mais, mas já tá tendo realmente. Essa é a minha parte otimista também, que eu vejo bastante isso, né? A gente recebe, mas é que o nosso algoritmo também, né, já tá... Tem que chegar nas outras pessoas, na família, tem que alterar o algoritmo, todo mundo, gente, pra receber essas coisas. Será que você não pode ser embaixadora de confiança da sua família? Pois é, vamos ser as embaixadoras, André, da confiança? A gente tenta, porque né? A gente precisa. Não, mas eu acho que a gente desistiu, a gente tá meio assim, sabia? A gente tem que voltar a falar sobre isso, que a gente meio que achou melhor não falar, sabe? Pra não ter conflito. Pra não ter discussão. Tá todo mundo igual a você. Tem muita gente igual a você. Isso não é fácil mesmo. Não é fácil. A gente fala das redes, do algoritmo, etc. E nós também somos impactados por isso. O que a gente sente mais? Fadiga, solidão, cansaço, irritação. A gente desiste. O que a desinformação e a polarização mais querem é que a gente desista. É isso, é. Porque aí a gente não movimenta. Então a gente precisa dessa dose extra de café com chocolate, uma dose pra chegar lá e falar assim, entendi, então vamos conversar? Vamos trazer isso? Imagina que se cada pessoa conseguir conversar com uma que pensa diferente... Acho que a gente tem que voltar a fazer esse trabalho, hein, André? Tem os extremistas que não tem como. Não vai resolver. Gastar energia tua, assim. Mas tem a galera que tá, tipo, meio que perdida. Pra esses eu tenho uma solução, porque óbvio que também convivo. Então, eu não vou tentar ouvir, porque não tem espaço pro diálogo, né? Então, é pleitear pra brigar. Não é isso. Mas eu acho que é importante que, assim, eu sou uma pessoa que trabalha com direitos humanos. Trabalho com clima e eu trabalho com questões relacionadas à democracia. Se pessoalmente eu me sinto ofendida, eu comunico. Tá lá, várias mensagens que vocês não acreditariam que publicariam num grupo. Mas já teve de muita coisa. Eu falei assim, olha... eu acredito que a gente já viu muita coisa absurda. Às vezes eu falo assim, poxa, mas acho que não é bem, né? Tem adolescente no grupo, e aí fazem uma... Isso é importante. Aí o que eu respondo então tá, acho que você gosta de mim o suficiente pra entender que pessoalmente eu me senti ofendida. Você
você pode apagar? Porque no final, eu não tô falando com uma pessoa que eu não gosto, eu adoro. Mas é importante que a gente tenha condição de discordar e de, no final das contas, ele lembrar que eu também sou uma pessoa que ele gosta, ou ela gosta. Então eu não consigo acompanhar tudo, mas toda vez que eu entro, é neste grande momento que acontece algo. Aí eu falo assim, ai gente, ó, fiquei ofendida. Cara, é isso, eu não tô te dizendo se você tá errado ou não, mas assim, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto pessoa que trabalha com esses assuntos, você tá, e eu garanto, assim, que ele não pensou nisso. Não fala, eu vou fazer isso pra ser um ataque. Não. É automático, entendeu? Então eu tiro essa coisa de me sentir atacada. Você tá aqui me atacando? Não, o meu papo nunca vai ser esse. Porque eu realmente acredito que aquelas pessoas gostam de mim. Porque senão a briga não acaba. Porque são pessoas que amam, que se importam. E a gente tem que lembrar disso, entendeu? Esse é o grande esforço. Assim, gosto muito daquela pessoa. A gente começou a não discordar, mas gosto muito daquela pessoa. Vamos voltar? E aí é isso, gente. A gente vai fazendo isso e, assim, podia contar várias histórias que já aconteceram de várias pessoas com quem eu falo e eu vou continuando. E, assim, você vai vendo como a gente tem mais em comum do que a gente pensa. Pois é, gente. Vamos por aí. Vamos pelo que a gente tem em comum, que é mais fácil. Exato. Em vez de atacar, né? Dizer que realmente mostrar, olha, mas isso é ofensivo. Eu compartilho muito desse cansaço. Eu acho totalmente, dá pra entender completamente o fato de vocês terem desistido, assim, porque eu acho que chega um momento, e eu percebo isso também, é muito tentador, porque chega um momento em que você acaba começando a desgastar o que é importante na relação de você com a família, com as pessoas que você ama. Isso, exatamente. E aí você fica botando isso na balança. Será que vale a pena eu só não falar nada pra mudar? Mas aí tem um monte de coisa importante em jogo, sabe? Eu acho que ficar quieto também é se afastar das pessoas que você ama quando você tá... É uma forma só diferente de se afastar. Mas é importante que a gente faça esse movimento, assim. Eu acho importante. Mas eu entendo completamente essa vontade de não... Coisa, né? Enquanto a gente não tá falando, tem um monte de gente falando pra eles. O tempo inteiro, O tempo todo, gente, todo dia. Eu saí de grupo de família por não aguentar, entendeu? Que eu falei assim, gente, não, pra mim não dá, que me fazia mal até. Não, tem que ter o teu limite nessa história. É isso, exatamente. Mas eu tenho esse esforço de... E a hora que começa a entortar, eu falo assim, não, esse caminho não vai ser legal. Eu não converso desse jeito. Porque eu tô aqui com uma pessoa que eu gosto. E assim, desse jeito que eu tô falando pra vocês, eu falo assim, olha, gosto muito de você, mas a gente não vai ganhar nada. Se daqui pra frente for assim, acho que é melhor a gente não falar. E tá tudo bem, entendeu? Ai, gente, pois é. É ter maturidade também, né? Sabedoria. Porque eu tenho que trabalhar isso, gente. Esse equilíbrio emocional pra poder falar de certas coisas sem me exaltar, né? Porque isso que pega também. Sabe? Pois é. Manter a sanidade. Recentemente a gente perdeu uma tia que ela era, gente, tão sábia e tão, sabe, paciente. Uma pessoa sensata. Uma pessoa sensata. E eu falei, nossa, a tia mais lúcida que a gente tinha, a gente perdeu, já deu uma tristeza, sabe? E agora, quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? Porque, né, a gente falta isso. Porque, gente, quando eu vejo, às vezes, uns vídeos antigos do Carl Sagan, né, que eu e a Alexandra, a gente ama de paixão, você vê que sabedoria, que pessoa, sabe? Que equilíbrio pra falar, assim, as pessoas faziam umas perguntas, né, que claramente estúpidas, mas ele tinha uma classe, uma sabedoria, sabe? Falei, infelizmente eu não tenho essa sabedoria, então a gente tem que usar o que tem, né? Sabedoria não tenho. Então vamos usar o que a gente tem. O Carl Sagan é um gênio da divulgação científica, é inspiração para todos os divulgadores científicos, e a gente tem alguns maravilhosos aqui no Brasil, e que inclusive vários deles já vieram aqui no Caneca e que a gente escuta, e é fantástico ouvir, assim. Mas é isso, é o talento para comunicação, e é uma coisa que a gente também trabalha no nosso dia a dia, Thaís e o pessoal da Fala, é o quanto a comunicação é importante pra gente resolver esse problema, sabe? E não se leva muito isso em consideração. É fundamental que a gente aprenda a comunicar, sabe? Então... Exato. E também a humildade de saber dizer assim, olha, gente, se alguém trouxer uma notícia que você fala, putz, não, peraí. Olha, eu não entendo disso, mas vamos pesquisar, então? Vamos pesquisar juntos? Porque senão fica aquela coisa, a pessoa manda e você não sabe o que falar, e aí fica aquilo, né? Então deve... isso bom. Sempre tem, né? Ainda não sei argumentar. Grupo lá, um dos grupos da família que ainda não saí, tem sempre alguém que, essa notícia aqui não é verídica, é fake, tem sempre um primo que fala lá, né?
não, gente, isso aqui é fake. Não, assim, né? E a gente tem que passar a fazer mais isso. Passar a fazer isso, Olha, Eu não sei, mas eu vou averiguar. Pronto. Exato. Né? Não, total. A gente fez uma oficina durante a COP, e aí uma das pessoas que estavam lá, um rapaz super legal, ele falou assim, não, calma, tá dizendo que eu não posso brigar com a minha mãe? Eu falei, não pode brigar com a sua mãe. Mas ela tá espalhando mentira. Eu falei, ela não tá espalhando mentira, porque ela acredita que é verdade. Veja só. É isso que é importante saber. Ela é uma vítima. Isso, você não pode brigar com a sua mãe. Mas foi tão engraçado, assim, se deu conta rapidamente que, cara, a estratégia tava errada, entendeu? Eu falei assim, então é isso. Não briga com a sua mãe, não. É isso, gente. A gente tem que entender que as pessoas estão sendo vítimas disso, entendeu? É isso, volta ao que a gente falou lá no começo. Poderia ser a gente. E já foi a gente em uma certa época também. E é ainda, tá, Agatha? A gente ainda é enganado. A gente ainda é enganado. Todo dia. A gente não tá livre disso. Porque a mentira é sedutora e é tudo construído nas redes pra gente ser o tempo inteiro bombardeado por ela. Exato. E a gente vai cair, não tem jeito. Como a gente cai em golpe de vez em quando também. E as pessoas ficam assustadas, né? E as pessoas ficam com medo. Tem muito isso, né? Pega as pessoas no emocional e as pessoas ficam com medo. Meu Deus! Exatamente. Olha só o que eles estão fazendo. Pegam na emoção, na emoção, naquele, né? Ah, meu Deus, no terrorismo. Mas, gente, poxa, eu adorei ter vocês aqui. Nós vamos deixar todos os links no post pra vocês poderem acompanhar. E a grande lição é não desistir. É isso. Não desistir, gente. Não vamos quem desanimar. está perdido. Isso me deu um gás. Vamos lá. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.